Domingo, 7 de julho de 2024, Rádio Terra FM Brasil, Ceará. Programa do dia, direção e apresentação Dorival Lima. Deus acima de tudo e de todos. Primeiro a vida e segundo a liberdade. A Constituição Federal Brasileira tem que ser respeitada por todos. A pior ditadura é do Poder Judiciário, segundo Rui Barbosa, que falou no passado. Meus amigos, ligados no programa de hoje, o Lorde Benevides e seu assessor Chesco, e todos meus seguidores e ouvintes do Brasil. Eu quero dedicar o programa de hoje a duas grandes personalidades do meu ciclo de amizade: o Lorde Benevides e Oswaldo Azim, empresário, radialista e ex-presidente do Fortaleza Esporte Clube. Ele que tem um programa de segunda a sexta-feira, certo? Na Rádio Clube 1200. Eu desejo ao Lorde Benevides e Oswaldo Azim toda a felicidade e a proteção de Deus, essa dupla dinâmica que eu estou dedicando o programa de hoje aos dois. Meus amigos, o Brasil está numa situação difícil, pior do que 1964, que o Brasil estava na beirada de entrar no comunismo. Foi um momento muito difícil da história do nosso Brasil, eu lembro. Eu era jovem, mas eu lembro. Mas a sociedade brasileira, os empresários, todas as religiões, a OAB e outros fizeram a frente e nós tivemos o apoio das Forças Armadas. Aí houve a eleição, na época, do Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. Depois veio o general Costa e Silva, depois Emílio Garrastazu Azubedes, depois Geisel e por último João Figueiredo, que assinou a anistia. E ele disse que quando o PT, assumisse o Brasil, a população brasileira ia pagar a cara. Está aí. Ele, João Batista de Figueiredo, que foi o presidente militar, que ele assinou a anistia e deixou aqueles que estavam no exilado retornaram na vida pública, e o PT e outros partidos que estavam na clandestinidade ficou na legalidade. E está aí. Ele disse que quando o PT assumisse o poder, o Brasil ia pagar a cara. Está aí. Lula governou o Brasil por 8 anos. Depois veio Dilma Rousseff, governou por 6 anos. Somando, foram 14 anos de desgoverno, desvio de verbas federais. Usaram o Banco do Nordeste, o Banco do Brasil, o BNDES, a Caixa Econômica, para emprestar dinheiro para países comunistas e partidos comunistas, como a Venezuela, a Cuba e outros partidos. E quais que quebraram a Petrobras e esses bancos oficiais? Foi o maior desvio de verbas federais praticado pelo PT, Lula da Silva e Dilma Rousseff. É só você ouvir, aliás, ler a Operação Lava Jato. Não adianta eu aqui voltar ao passado, porque todos nós sabemos o que a Operação Lava Jato descobriu e prendeu vários empresários, inclusive o presidente da República, na época, ex-presidente, Lula da Silva, que foi condenado pelos tribunais na época e passou 582 dias preso na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Mas aí, o amigo dele do passado, certo? Edson Fachin, ministro do Supremo Tribunal Federal, arranjou um jeitinho brasileiro, colocou ele em liberdade, ele foi para a eleição e o resultado da eleição nós já sabemos. E Geraldo Alckmin disse, no passado, que Lula voltaria ao local do crime. Tá aí. E hoje
Geraldo Alckmin é o vice-presidente dele. Por isso que eu digo, a nossa política é uma política suja. Existem certos políticos no Brasil que merecem ser comentados, como aqui no estado do Ceará. Na minha opinião, o melhor político chama-se Luiz Eduardo Girão, ele que foi eleito, certo, senador da República. E tem outros, mas eu não vou mencionar. Então, meus amigos, o programa de hoje é diferente. Vou falar da situação atual do Brasil. Nós estamos passando por uma situação muito difícil. O Brasil está descendo a ladeira, está praticamente quebrado. O dólar já está ultrapassando quase R$6 do real. Isso não é bom. A nossa economia está passando por um momento muito difícil. Os investidores internos e externos, eles estão pensando, certo, antes de investir no Brasil. E aqueles que moram no exterior, ele vai pensar 2 vezes em investir no Brasil. Por quê? Porque o Brasil não existe uma estabilidade na economia, não existe uma segurança jurídica. As coisas mudam de manhã, de tarde e de noite. E o nosso parlamento, a nível municipal, estadual e federal, deixa muito a desejar. É o desgoverno total. A população brasileira, as empresas, as religiosidades, as religiões, estão aí, certo? Sem governo, porque o governo atual é o desgoverno total. A criminalidade aumentando, as facções aumentando no Brasil, a insegurança jurídica. Nós não temos segurança para transitar, certo? Para ir trabalhar, para viajar, para ir para a faculdade dos alunos. Quer dizer, a educação sucateada, a saúde. Eu que sou vítima, certo, da saúde, eu que tenho um filho autista, eu estou vendo urso de gola, porque a saúde municipal, estadual e federal deixa muito a desejar. Os nossos parlamentares a nível municipal, estadual e federal é um desgoverno total. E para completar, a nossa Constituição Federal brasileira, ela está paralisada, porque o Supremo Tribunal Federal, segundo a Constituição que foi aprovada em 1988, a função do Supremo Tribunal Federal é guardião da Constituição Federal brasileira, para dar esclarecimento ao parlamento, a nível municipal, estadual e federal, como também toda a classe empresarial e todos aqueles que moram no Brasil. Mas, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal não está exercendo suas funções como guardião da Constituição Federal brasileira. Cada ministro tem a sua Constituição, eles estão modificando as leis, criando leis, dizendo que o empresariado, os funcionários públicos, o parlamento, a nível municipal, estadual e federal, tem que fazer, porque o poder judiciário está interferindo no poder executivo e legislativo, porque quem faz as leis é o legislativo, municipal, estadual e federal, mas o Supremo Tribunal Federal está alterando as leis, mudando as leis, mandando prender, mandando soltar, e está mandando no Brasil de ponta a ponta. E principalmente Alexandre de Moraes. A população brasileira continua com uma grande interrogação, não sabe a quem recorrer, está difícil. E Lula, que voltou ao local, segundo o vice dele, Geraldo Alckmin, disse no passado, é só você procurar nas redes sociais, que Lula voltaria ao local do crime, está aí. E o Geraldo Alckmin é o vice-presidente dele. Durma com um barulho desse. Meus amigos, está difícil a situação no Brasil. É muita empresa quebrando, muita empresa fechando, os pessoal perdendo os seus empregos, a violência aumentando no estado do Ceará, no Brasil. É uma insegurança, nós não temos segurança, a saúde sucateada, a educação sucateada, a segurança, é o desgoverno total, é uma crise que está aumentando, o dólar já está em R$6. Quer dizer, o empresariado interno e o empresariado externo, eles estão pensando seriamente em investir no Brasil, porque existe uma instabilidade. O Brasil está sem governo, é o desgoverno, é só você verificar. E a imprensa marronzeira, certo? É divulgando o que não existe, correto?
Porque a imprensa brasileira, marrozeira, radiofônica, televisionada e escrita, eles recebem publicidade do parlamento municipal, estadual e federal para divulgar o que não existe. E as redes sociais, certo? Como o programa do dia, aqui na Rádio Terra FM Brasil, eu divulgo o que acontece no dia a dia. Eu nem aumento e nem invento. Eu mostro o que está acontecendo. Mas é isso aí. Cada governo, certo, tem um povo que merece. Cada pessoa tem um governo que merece. Meus amigos, o Brasil está dividido. 60% do eleitorado da população está ao lado do maior líder, Jair Messias Bolsonaro. E os 40% faz parte da esquerda. Por isso que o Brasil está num momento muito difícil e o governo atual, que assumiu em janeiro de 2023 e até agora, nada fez. Hoje, 7 de julho de 2024, num domingo, procure o que foi que o Lula fez. Nada. É só gastando, aumentando a arrecadação, aumentando os impostos, criticando todo mundo, criticando o maior presidente do Banco Central do Brasil, um homem que é conhecido internacionalmente, foi escolhido como o melhor presidente dos bancos centrais do mundo, certo? Eduardo Campos, um homem competente que está administrando a moeda brasileira, mas ele é todo santo dia, certo? Questionado e criticado pelo Lula, que é um analfabeto, nunca estudou, é um torneiro mecânico, me desculpe os torneiros mecânicos, eu nem sei se ele exerceu essa profissão, porque ele não tem estudo, é um despreparado, certo? Ele no passado era sindicalista, fazia greve no Brasil, certo? Era o maior criador de greve no Brasil, foi Lula. Ele que tomou o sindicato e a esposa do sindicalista. E o resto, a história nós já sabemos. Gilmar Mendes já disse que Lula e o PT têm dinheiro para gastar em eleições até o ano de 2050. E a revista Isto É publicou a matéria dizendo que o MST, o PT e a esquerda são organizações criminosas que é prejudicial ao Brasil. O Brasil está chegando numa situação muito difícil. Praticamente o Brasil poderá ser no futuro um país comunista, porque Lula está trabalhando para isso. E ele está governando o Brasil, não apresentou um projeto de governo, como também o governador Eumano de Freitas, ambos não apresentaram um projeto para governar o estado do Ceará e o Brasil. E o Brasil está um desgoverno total e a população brasileira é que está pagando pato, porque nós que pagamos nossos impostos como pessoas físicas, como pessoas jurídicas, para manter os três poderes, o poder executivo, o poder judiciário e o poder executivo, legislativo e o poder judiciário. E a população brasileira desassistida, nós não sabemos a quem recorrer, porque existe um desgoverno total. Eu queria aqui mandar um abraço para o meu grande amigo, radialista, ex-presidente do Fortaleza Esporte Clube, radialista Oswaldo Azim, que tem um programa na Rádio Clube 1200, e também ao meu amigo, certo, Lorde Benevides, que ontem eu almocei com ele, e também o assessor dele, do Lorde Benevides, o Chesco, pessoa competente. Foi uma conversa muito produtiva. Reencontrei o meu amigo Lorde Benevides, que eu mando um abraço para ele, para todos os seus familiares. Foi uma conversa muito produtiva e para mim foi uma realização almoçar ontem ao lado do Lorde e do seu assessor Chesco. Meus amigos, é o programa do dia aqui na Rádio Terra FM Brasil. Eu quero pedir a todos meus seguidores do Brasil e do mundo que você clique, certo, lá no sininho para você receber simultaneamente o programa do dia com esse amigo de vocês, Dorival Lima, aqui na Rádio Terra FM Brasil, que meu compromisso é com o Brasil e com os patriotas, certo, que estão ao lado do maior líder
da política brasileira, Jair Messias Bolsonaro. É só você verificar, é o único político que anda em qualquer lugar do Brasil e que leva multidão, é todo mundo aplaudindo, mas Jair Messias Bolsonaro é perseguido. Ele que foi eleito na época, presidente da República, governou o Brasil por 8 anos, ele enfrentou a Covid-19, ele liberou recursos para prefeitos e governadores combaterem a Covid-19, ele comprou a vacina em tempo recorde e o Ministério da Saúde vacinou toda a população brasileira. Ele não perseguiu ninguém, não obrigou ninguém a tomar vacina, e ele abriu, certo, o governo dele para a população brasileira, governou com o povo, para o povo, obedecendo as 4 linhas da Constituição. Infelizmente, ele foi muito, perseguido, não deixaram ele governar como deveria ser, mas foi um governo transparente e que teve o apoio de 60% da população brasileira, dos eleitores. É tanto que é o único político brasileiro que anda em qualquer lugar do Brasil e é aplaudido pela população. Agora, o Lula e todo o pessoal da esquerda, eles não andam livremente no Brasil, porque a população vai para cima, o Lula leva dedada e o pessoal vai chamar o Lula de ladrão, de corrupto, porque isso aconteceu no passado. E os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles não andam livremente no país, só se for com segurança, e quando eles querem se reunir, eles vão para Londres e para Lisboa. Quer dizer, falar sobre o Brasil, quando deveriam falar aqui no Brasil, certo? Lá no Supremo Tribunal Federal, e colocar o exército para dar segurança a eles. Mas é porque eles sabem que a opinião pública, certo, rejeita o Supremo Tribunal Federal. É só você verificar nas pesquisas. É a pesquisa que diz. Eu estou apenas só frisando que qualquer cidadão, e até eles mesmos, é só procurar a pesquisa, que existe uma rejeição tanto do presidente da República, Lula da Silva, como do Supremo Tribunal Federal, os ministros, que foram indicados no passado pelos presidentes e pelos presidentes atuais. É difícil, infelizmente, o Brasil está passando por um momento muito difícil e vai continuar. A tendência é piorar, mas, meus amigos, vai ter eleição para vereadores e prefeito em outubro do corrente ano. Nós temos que fazer uma coisa que é muito importante. Vamos pegar nosso título de eleitor e não vamos reeleger nenhum vereador e nenhum prefeito. Vamos colocar pessoas novas nas câmaras municipais de todo o Brasil, como nas prefeituras. Nós temos que mudar o perfil da política, porque esse pessoal que está aí há mais de 40, 50 anos, é aumentando seu patrimônio, é participando de corrupção fraudulentas e afundando o Brasil, desviando verbas municipais, estaduais e federais. É só você verificar. E quando chegar em 2026, vamos pegar nosso título de eleitor, vamos eleger novos governadores, novos deputados estaduais, novos deputados federais, senadores da República e o presidente da República. Nós temos que renovar, fazer uma varredura na classe política brasileira, a nível municipal, estadual e federal. Vamos fazer igual o homem da vassoura, Jânio Quadros, que varreu. O Brasil tem que mudar, porque, meus amigos, se você reeleger esses vereadores, esses prefeitos, vai ser mais 4 anos de peia, porque quem não fez nada em 4 anos, não vai fazer em 4 anos futuros. Nós temos que pensar, porque a classe política brasileira é mentindo para o eleitorado brasileiro, porque o maior patrimônio do nosso país somos nós, eleitores, empresários, profissionais liberais e os patriotas que defendem a soberania, defendem a nossa democracia, a nossa Constituição, e 60% do eleitorado brasileiro, da população patriota, está ao lado do maior líder da política brasileira, Jair Messias Bolsonaro, o homem que foi perseguido quando foi presidente da República e continua sendo perseguido.
é inventando história e mais história. Meus amigos, quando você ganha um presente, por exemplo, ontem o Lorde Benevides me deu um presente, uma pulseira, certo? Valiosa, mas o que é que eu vou fazer? Eu vou vender. Ele não me deu presente, a pessoa pode usar, pode vender e pode dar, mas estão inventando de um tudo para incriminar o maior líder da política brasileira, Jair Messias Bolsonaro. Agora o Lula recebeu o presente quando foi presidente da República em 8 anos, quando ele saiu lá do Palácio do Alvorada, saiu mais de 10 caminhões furgão levando o que ele ganhou. E cadê que o Supremo Tribunal Federal, a AGU, não se manifesta? Então, só perseguindo Jair Messias Bolsonaro, porque ele é um grande líder, é um mito, é o homem que revolucionou e continua revolucionando o Brasil, que é aplaudido por 60% da população brasileira. É só você verificar quando ele anda em qualquer lugar do Brasil, a população é aplaudida. E quando Lula sai, ele pode levar uma dedada e é o pessoal chamando ele de ladrão. População, é só você verificar nas redes sociais, ele não anda e ele fica agora criticando todo mundo, dizendo heresia, besteira, perseguindo o presidente do Banco Central, a economia do Brasil está caindo e Lula da Silva está destruindo a economia, o sonho e o Brasil. Mas tem aquela história, João Batista de Figueiredo, ele disse no passado, quando ele assinou a anistia, que se o PT entrasse para governar o Brasil, ia destruir o Brasil. Está aí, tudo está acontecendo, que o falecido general João Batista de Figueiredo, foi o presidente da República que assinou a anistia. Ele disse, é só você procurar na história do nosso país, está tudo registrado nos grandes jornais e na mídia escrita, televisionada e radiofônica. É só você procurar, porque o brasileiro é preguiçoso, tem a memória curta, mas eu tenho a minha memória, certo? Atuante. Meus amigos, ontem foi um dia maravilhoso, eu estive ao lado do Lorde Benevides e do seu assessor Chesco. Nós almoçamos, foi uma conversa muito produtiva e eu quero dedicar este programa ao Lorde Benevides e seu assessor Chesco, como também um grande radialista, empresário e ex-presidente de Fortaleza, Oswaldo Azim, que tem um programa de segunda a sexta na Rádio Clube de Fortaleza. Que Deus ilumine essas 3 personalidades. Então, meus amigos, é o programa do dia aqui na Rádio Terra FM. Hoje é um programa diferente, hoje é um domingo. Eu estou apenas externando o que acontece. O Brasil, meus amigos, está passando por um momento muito difícil, pior do que 1964. É o desgoverno total, a população desassistida, as facções aumentando, a criminalidade, o roubo, o sequestro, a fome em todo o Brasil, aqui no estado do Ceará, empresa fechando, empresa quebrando. Meus amigos, está difícil. E eu quero também aproveitar a oportunidade, mandar um abraço para um grande amigo meu, que eu tenho uma amizade com ele, 33 anos, idade de Cristo, 33 anos que eu sou amigo desse rapaz. Gente, mas não vou dizer o nome dele não, porque ele não gosta de ser de publicidade. Ele é uma pessoa pacata, um cidadão, um amigo do peito, que eu mando um abraço para ele. 33 anos que eu estive ao lado dele, certo? Orientando e outras coisas mais. Meu grande amigo de 33 anos, que Deus ilumine a ele. Também eu não posso esquecer, vou falar nele e em breve estarei fazendo uma visita a ele. Esse meu grande amigo de 33 anos. Gente boa, meus amigos, programa do dia aqui na Rádio Terra FM Brasil. Eu quero dizer e estar ao lado de todos os patriotas brasileiros. Meus amigos, o Brasil, a população brasileira não está sofrendo mais, porque nós temos futebol, samba, forró e outras atrações, porque o brasileiro, ele sabe brincar, se divertir, usando o futebol, o carnaval, o samba, o forró, o rock e outras atrações que existem no Brasil de ponta a ponta, porque se não fosse isso, o brasileiro ia ficar lelé da cuca. Meus amigos, tem gente que está se suicidando em função do momento atual do Brasil, e tem muita gente
indo embora do Brasil, porque já perdeu a esperança com esse desgoverno que está no comando Lula da Silva. Ele é um incompetente, um despreparado, um mentiroso, gosta de gastar, de mentir e esculhambar, certo, a população brasileira e certos parlamentares. Agora, ele está aprovando o aborto, o consumo de droga, e ele não combate, certo, o crime organizado, que está aumentando no Brasil. Ele está de braço cruzado. O MST é invadindo fazendas, propriedades, sítios, e Lula não toma as providências. Sabe por quê? Porque o MST é criação do Lula, e Lula apoia o MST e esses acontecimentos que aconteceram em janeiro, dia 8 de janeiro. Lula, Flávio Dino e todos que estão no comando do país tomaram conhecimento do que ia acontecer. E o pessoal do crime organizado, deita e rola, soltaram um deles aí, que foi embora, devolveram helicóptero, o patrimônio dele, e o pessoal que estava rezando em frente dos quartéis, uma senhora de 80 anos, com a Bíblia na mão, um texto, foi preso pela Polícia Federal e está sendo condenado a 17 anos, quando um estrupador, um criminoso, um ladrão, as facções, tudo solto. Quer dizer, é uma injustiça que está acontecendo no Brasil. Cadê a OAB? Cadê os juristas? Cadê o nosso parlamento? Todos calados, porque o Supremo Tribunal Federal deita e rola, e Lula da Silva, certo, é que manda no dinheiro, é que no recurso do nosso país, do Tesouro Federal, ele deita e rola, e ninguém pode fazer nada, ninguém pode falar nada, ninguém pode criticar, ninguém pode cobrar, porque pode sofrer as sanções. É o Brasil um desgoverno total, e a população brasileira, só Deus é que pode salvar a toda a população brasileira. Mas nós temos uma esperança, porque o candidato a vereador e prefeito de todo o Brasil, que serão indicados pelo maior líder da política brasileira, Jair Messias Bolsonaro, com certeza serão eleitos no primeiro turno em todo o Brasil. E quando chegar em 2026, se o nosso mito líder Jair Messias Bolsonaro não puder participar da eleição, a pessoa que ele indicar será eleito no primeiro turno. Aí vai ser a mudança do mal para o bem, porque o Brasil não aguenta de jeito nenhum passar a ser um país comunista, que não vamos perder nosso patrimônio, vamos ter só 2 refeições, nós não vamos ter liberdade de andar e sair, certo? Vamos ficar aprisionados no país, porque o sistema de comunismo, ele cancela os passaportes de todo mundo, ninguém pode sair, vamos viver aprisionados, e nosso patrimônio vai ficar para o Partido Comunista, vamos trabalhar para o Partido Comunista, aí vão ver o que é bom para tosse. Então, meus amigos, eu estou encerrando mais um programa do dia aqui na Rádio Terra FM Brasil, e quero mandar um abraço para todos os meus ouvintes e seguidores do Brasil e do mundo. E aqui, meus amigos, tem certas pessoas que têm o celular, mas não atendem o celular, não atendem seus compromissos, a gente liga, manda mensagem e não atende. Mas é aquela história, cada pessoa tem uma maneira de pensar. Eu atendo ligação de manhã, de tarde e de noite. Pessoa que ligar para mim, eu atendo na hora, só se não tiver na minha agenda, ou não. Se for ligação de pessoas que eu não conheço, eu não atendo. Mas tem pessoas que não assumem seus compromissos, não atendem a ligação e não atendem mensagem. Mas é aquela história, cada pessoa tem a cabeça diferente da dos outros. Eu sou a verdade. Então, meus amigos, estou encerrando mais um programa aqui na Rádio Terra FM Brasil, programa do dia, que tem a apresentação deste amigo de vocês. É um programa bem diferente. Eu estou pensando na soberania, na democracia e na nossa Constituição Federal Brasileira. Nós temos que respeitar as 4 linhas da Constituição. E o maior líder do nosso país é Jair Messias Bolsonaro. 60% da população brasileira está junto com Jair Messias Bolsonaro. É aplaudido as andanças que ele está fazendo em todo o território brasileiro. Então, meus amigos, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, e mandar aqui mais uma vez um abraço para o meu amigo de 33 anos, e ontem eu almocei com o Lorde Benevide Tiesco,
Quero mandar um abraço para ele também. Ele me deu um presente, e esse presente que ele me deu foi um cordão bonito, de um valor. Eu vou vender, porque estou precisando, eu vendo. Ele me deu, eu sou obrigado a ficar. Obrigado, meu grande Lorde, e também Oswaldazinho, o Chesco, e todos meus ouvintes do Brasil e do mundo, e meu amigo de 33 anos. Um abraço para todos eles, que Deus ilumine a nossa população brasileira, porque o Brasil está no desgoverno total, e eu vou continuar usando preto. Eu comprei várias camisas pretas, calça preta, bermuda preta, sapato preto, que eu só vou mudar o perfil quando mudar de governo, porque eu não acredito nesse governo atual. É um desgoverno total. Muito obrigado, fico com Deus, fui, tchau.